É um privilégio, irmãos, estar com vocês. Já estive aqui uns dias aqui, não foi? Tocando sax e cantando aí com os irmãos. E hoje estamos aqui de novo para falarmos sobre um assunto muito importante, a fé. Mas eu quero fazer aqui uma comparação da fé com uma cadeira. Muito bem, os 3 pilares da fé. Um banco ou uma cadeira, ela tem que ter 4 pernas ou 3 pernas, porque senão não vai dar certo. Se você... Alguém aqui é carpinteiro? Tem algum carpinteiro aqui? Não, né? Mas dá para imaginar, você vai fazer uma cadeira e coloca só 2 pernas na cadeira. Quando você sentar, o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos? E se você botar só uma perna na cadeira, vai acontecer o quê? Mas se colocar pelo menos 3, aqui é um exemplo, né? O mínimo 3 pernas, não é? Ali tem que ter 3 pezinhos ali, senão aqueles microfones já estariam no chão. Bom, olha só, quem não sabia agora vai conhecer o OBT. Será que tem alguém aqui precisando desse comprimido OBT? Geralmente a gente precisa, não é? Oração, Bíblia e testemunho. Hoje nós vamos falar sobre a oração. O que é a oração mesmo? Uma psicóloga, psicanalista, disse o seguinte: se você precisa muito de um psicólogo, de um psicanalista, você pode escolher uma coisa melhor: orar. Orar. A oração tem um poder tão grande que quando você está orando, você está fazendo uma sessão de psicanálise com o maior psicanalista do mundo, que é Deus. Vocês sabiam que psicólogo estuda tanto, 4 anos, 5 anos, e sabe o que é que ele faz quando você vai conversar com ele? Só escuta seus problemas. Escuta, depois que você conta tudo, ele diz assim: você tem que começar a resolver esses problemas, um por um. É isso que o psicólogo faz. Ele não vai resolver teus problemas, ele só vai te aconselhar e vai mandar você resolver os problemas, né? Mas, meus amigos, com Deus é diferente. Quando nós falamos com Ele, nós recebemos um poder, porque essa perna da cadeira, a oração, que é uma perna da fé, você não pode orar sem ter fé. Vou lhe dizer por quê. Como é que você vai falar com um Deus que você não acredita que Ele existe? Entendeu? Olha só, para que eu faça uma oração, é preciso que eu primeiro acredite que Ele existe. Porque se eu não acredito que Ele existe, no momento em que eu estou orando, eu sou um louco. Se você está falando com Deus todo dia, sabendo que Ele não existe, não acreditando que Ele existe, você é um louco. Como é que eu posso falar com alguém que não existe? Só louco. Um dia, uma irmã de criação minha, que tem problemas psicológicos, ela foi levada para um psiquiatra. O psiquiatra conversou bastante com ela, aí pediu para ela sair um pouco. Ela falou com a minha cunhada, que ficou conversando com o psiquiatra, contando como era o comportamento dela. Aí, de repente, o psiquiatra chamou de novo aquela garota e disse assim: me diga uma coisa, você fica ouvindo vozes, sons, ruídos, algumas coisas assim? Ela disse: não, que eu não sou doida. O médico sabia que ela tinha um QI muito baixo, né? E perguntou se ela percebia essas coisas, porque geralmente tem graduações de loucura, não é? Tem menos e mais. E ela disse: eu não sou louca. Mas se você está conversando com alguém sem que essa pessoa exista, você é louco. Já pensou? Eu olho para cá e digo: ei, rapaz, o que é que tu está fazendo aí? Vocês vão dizer: esse homem é louco, não tem ninguém aí. Não é verdade? A mesma coisa, eu acredito que Ele me ouve, porque se eu não acredito que Deus me ouve, por que eu vou falar com Ele? Eu sou doido? Se Ele não me ouve, por que eu estou orando? Vocês já oraram hoje? Quem orou hoje, levante a mão aí, por favor.
Graças a Deus, que vocês sabem que Deus ouve. Ele primeiramente existe, depois ele ouve. E o terceiro, eu acredito que ele também pode resolver tudo. Um dia eu estava com muitos problemas. Imaginem só que meus filhos tinham ido embora, tinha dado tudo errado na minha vida, financeiramente estava com muita dificuldade. E um irmão meu chegou para mim e disse: rapaz, eu vou te dizer, como é que tu consegue conversar, falar, rir, cantar lá na igreja, orar e andar com as pessoas normalmente com tantos problemas que tu tem? Porque ele sabia mais ou menos dos problemas que eu tinha. Eram muitos. Aí eu disse: rapaz, é o seguinte, eu cheguei à conclusão que eu não tenho condições de resolver os meus problemas. Então eu não vou matar ninguém, nem vou me matar. Sabe o que eu fiz? Peguei todas aquelas pastas com todos aqueles problemas, coloquei na mesa do meu advogado e disse para ele: olha, cuida disso aí, porque eu não tenho condição de cuidar. E agora eu vou viver minha vida. Porque se eu for me agarrar a esses problemas aqui, eu não vou mais viver, vou só chorar e vou cair em depressão e vou morrer. Aí outro dia eu contando essa história para uma pessoa, tinha um pastor evangélico perto assim. Aí o homem disse assim: rapaz, então vou dizer, tu pagou uma nota para esse advogado, né? Aí o pastor evangélico que estava do lado assim: não, amigo, ele está falando é de Jesus. Jesus não cobra nada. Que advogado maravilhoso, você entrega todos os seus problemas para ele e ele vai resolver. Basta que você tenha fé, que você acredite que ele existe, que ele te ouve e que ele pode resolver. Ora, a fé é uma energia. Sabe por que a fé é uma energia? Eu escrevi um livro, está na internet aí. O nome do livro é Cristão Remanescente. 2000 anos enganados por Roma. Nesse livro, que na verdade é um e-book, né? Quando está na internet é um e-book, eu falo categoricamente que a fé é uma energia. Ora, como é que você vai pedir nada para Deus? Os discípulos disseram o que para Jesus? Senhor, aumenta-nos a fé. Ora, se você tem 1 quilo de arroz, você bota mais arroz aqui, porque existe arroz. É uma matéria, é uma coisa. E a fé é uma energia. Já imaginaram se a fé fosse um zero à esquerda, que não vale nada? Para que serviria a fé? É uma energia. Olha, tantas energias já foram descobertas pelo homem, não é? Tantos raios, raio X, raio alfa, raio beta, tanta coisa foi descoberta. E a ciência não descobriu foi nada ainda. A fé, por exemplo, é uma energia que nós não conseguimos pegar, ver, mas ela existe. É um poder que emana de Deus. Deus nos dá fé, aumenta a nossa fé, à medida que nós pedimos e acreditamos. Olha só, exemplos de pessoas que oravam. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Débora e Baraque. Vocês lembram daquela história de Débora e Baraque? Que Baraque chegou para Débora e disse assim: olha, eu só vou para a guerra se você for comigo. Débora era uma juíza. E ela disse: eu vou. Então vamos para a guerra. E ganharam a guerra. Mas essas duas pessoas aí eram pessoas de oração. Gideão também, não é? Gideão, com a sua oração e com a sua fé em Deus, Gideão resolveu um problema muito grande. Vocês sabem o que Gideão fez? Quem sabe aí, levante a mão. O que foi que Gideão fez? Vocês não lembram? Naquele tempo, no tempo de Gideão, geralmente os midianitas e aqueles outros povos que viviam em torno de Israel, eles invadiam as plantações, roubavam tudo, às vezes tocavam fogo, eram pessoas ímpias e muito más, não é? E Gideão, um dia, um anjo apareceu para ele e disse: olha, vai com essa tua força, resolve isso. Ele disse: mas sim, eu sou pobre, minha família é pobre, como é que nós vamos resolver isso? Vai com essa tua força, porque eu estou contigo. Olha só, e Gideão foi lá e resolveu. Foi uma multidão de soldados, ele disse: não precisa estudo, não precisa. E finalmente ficaram apenas quantos? 300 homens. Olha só, o exército inimigo era de 100 e tantos mil pessoas. E eles apenas com 300 homens quebraram os cântaros que estavam com as lâmpadas dentro, não foi? Tocaram a trombeta e aquele pessoal, os inimigos de Deus, começaram a se matar, eles mesmos se destruíram. E assim,
através da fé e da oração, mais um problema foi resolvido. Davi, então, um garoto, uma criança praticamente, 17 anos, enfrentou o Golias, que era um homem enorme e muito treinado na guerra. Era um guerreiro. E ele era o quê? Um garoto. Quem é que acreditava que aquele menino ia vencer aquele gigante? Mas aquele menino tinha fé. Salomão também, reis e profetas, todos que tiveram fé, eles tinham essas três coisas. O que é mesmo? Oração, conhecia a palavra de Deus e conhecia a história do povo de Deus desde Adão até a sua época, mesmo que a Bíblia não tivesse sido escrita, mas era transmitida verbalmente de pais para filhos, e a palavra de Deus era conhecida. E decoravam muito melhor que nós, sabiam palavra por palavra. Olha, quem mesmo fez uma oração ao próprio Deus, sendo Deus também. Olha só o que Jesus orou. Olha só o que ele disse. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Quem é o nosso maior exemplo? Quem é o nosso maior exemplo? Jesus orou ou não orou? Jesus estava também pedindo a Deus para resolver um problema. O que ele disse? Chegando ao lugar onde ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Olha só. Além de Jesus orar, ele disse assim para os discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. Porque para a gente não cair em tentação é preciso estar orando direto. Quantas vezes, meus amigos e irmãos, eu já estive vendo que a vaca ia para o brejo, como dizem por aí. E eu tive que me ajoelhar e orar. Muitas vezes até com o rosto em terra, porque os problemas, como eu disse, eram grandes demais. E se eu tivesse que pagar advogado para resolver os meus problemas, eu tinha que vender tudo, talvez até a mulher e os filhos, para resolver, e não ia conseguir resolver, porque era problema demais. Mas entreguei nas mãos de Jesus, porque Ele é Deus. E Ele tanto orava, como dizia aos seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. O amor de Jesus é tamanho que Ele disse assim, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Olha só. Quando ele diz: se tu queres, afasta de mim este cálice. O que quer dizer isso? Senhor Deus, falando com o Pai, tu tens poder para resolver tudo. Se tu queres que eu não morra na cruz, faça-se a tua vontade. Mas tu queres também, faça-se a tua vontade. Muitas vezes nós oramos somente pedindo que Deus faça a nossa vontade. É uma das coisas mais erradas que nós fazemos na vida, é querer que Deus faça a nossa vontade. Quantas vezes a gente está querendo resolver um problema, a gente sabe que aquele problema ali, pela pinta assim, não é bem a vontade de Deus, mas nós queremos que aquilo seja resolvido. Um exemplo, nós temos Salomão. Salomão, ele teve um problema de adultério com a mulher engravidou, teve um filho, e Salomão orava dia e noite para aquela criança não morrer, mas ela acabou morrendo. Deus tem poder ou não tem? Tem. Mas era bom para a causa de Deus que aquela criança vivesse? Não. Logo, era uma criança que era filha do pecado. Deus pode resolver tudo, mas nós temos que fazer como Jesus. Dizer assim: faça-se a tua vontade. Porque se for o melhor para a tua causa, melhor para mim, Deus vai fazer. Se não for o melhor para a causa de Deus, eu quero muito uma coisa, mas aquilo não é bom para mim, então Deus não vai me dar. Então Deus pode dizer para você: você está precisando agora, eu vou te dar agora. Você está precisando, mas não é para receber agora, porque se você receber agora, você vai fazer o mau uso disso que eu estou te dando. E pode dizer também: não vou te dar. Eu vou ouvir a tua oração, estou ouvindo a tua oração e vou te atender. Vou te atender não te dando o que você está pedindo. Porque o que você está pedindo é uma cobra que vai te morder. A pessoa não sabe que aquilo é uma porcaria que ela está pedindo. E vai prejudicá-la. Não é? Muitas vezes uma menina está assim, apaixonada por um garoto da escola, e ele não é adventista, né? E ela diz: Senhor, mas dá um jeitinho, Senhor. O carinha é tão bonitinho, ou o cara, assim, ele é tão legalzinho. Quem sabe se ele não vai se converter, não é?
Aí aquele negócio vai e ora, e ora, e ora. Aí, Senhor, ele não se converteu ainda, mas eu vou namorar com ele e vou tentando. Eu vou tentar dar um estudo bíblico para ele. E aí você sabe que Deus já disse que não há como haver o que mesmo? Julgo desigual. Mas a gente insiste, e Deus até permite que aconteça, mas as consequências virão. Quanto sofrimento existe por aí, de mulheres que casaram com homens que até se batizaram, mas passaram a vida inteira dando trabalho e brigando. Olha, tu vai namorar com o pastor, tu está querendo namorar com os irmãos, por isso tu está querendo ir para a igreja. E aí fica aquela confusão pela vida inteira. Por quê? Porque nós pedimos a Deus uma coisa, sabemos que está errada, mas nós insistimos. E aí nós vamos sofrer as consequências. Isso não é razão para a gente perder a salvação, mas é razão para a gente passar uma vida de sofrimento. Entenderam? O tamanho do abacaxi. Mas Jesus entregou então a sua vida e disse: Pai, faça-se a tua vontade. Então nós devemos orar, sabendo que Ele pode tudo, que Ele pode resolver, mas se Ele disser não, a gente tem que fazer o quê? Dizer o quê? Faça o quê? Faça-se a tua vontade. Resultado da oração. Nós temos tantas histórias de resultado da oração. O Mar Vermelho se abriu por causa de quê mesmo? De oração. O povo de Israel estava querendo chegar na terra prometida. E orava e: Senhor, nos ajuda. Nós estamos aqui no deserto, aqui falta água, aqui falta tudo, não é? E nós precisamos chegar. E muitos deles até diziam assim: eu quero voltar para o Egito, porque lá tem muita carne, muita cebola, e aqui nesse deserto aqui é tanta dificuldade. A senhora White diz o seguinte, que Canaã deveria ter sido alcançada em 40 dias. Mas como o povo era muito rebelde, eles levaram 40 anos. Por quê? Porque eles oravam a Deus, pedindo as coisas a Deus, mas estavam ainda amando as coisas do Egito, amando as cebolas e as carnes do Egito, e desejando voltar para o Egito. Como é que a gente vai para frente se a gente está querendo ir para trás? Vocês já entenderam isso? Não é? Eles estavam querendo chegar em Canaã sem passar por nenhum problema, e reclamavam tanto de Deus, e pecaram tanto, que eles estavam dizendo, na verdade, para Deus: Senhor, nós queremos chegar lá, mas na verdade nós estamos querendo voltar. Como é que viaja desse jeito? Olha, a coisa foi tão séria que Deus chegou para Moisés e disse: eu vou destruir todo esse povo e vou fazer uma nova nação de ti. E ele disse: não faças isso, Senhor. Olha só, orando, intercessão, oração intercessória, não faças isso. Porque senão as nações vão dizer que você não conseguiu levar o povo até onde você prometeu, por isso que você destruiu esse povo. Perdoa esse povo. Oração intercessória. Quando a gente pede por alguém, Deus ouve. Isso é um espetáculo, é uma bênção. Porque a gente, quando está orando pelos outros, a gente é mais abençoado do que quando a gente está orando por nós. Se você está orando só por você mesmo, você pode estar dizendo assim: eu sou egoísta, eu estou querendo que Deus me dê o mundo, e me dê o céu, e me dê tudo, e os outros, está pobre, continue pobre. Está com problema, continue com problema. Eu quero saber o seguinte: que Deus resolva os meus problemas. E aí não está nem aí para os problemas dos outros. Então a oração não é unicamente por nós. Nós devemos orar também pelos nossos irmãos e até pelas autoridades, porque a oração tem poder. Vou dar um exemplo para vocês. A Alemanha, ela foi dividida em Alemanha Ocidental e Oriental. Passaram-se muitos anos. Nenhum morador da ocidental podia passar para a oriental, nem da oriental para a ocidental. Muitos que tentaram, os soldados metralhavam e matavam. Muitos anos, Muro de Berlim, chamado na história. Mas os cristãos resolveram orar. Oraram muito para que Deus resolvesse aquilo, porque seus parentes ficaram do lado de lá do muro e não sabiam mais se estavam vivos, se estavam mortos, muitos anos depois. Não sabiam se eram crentes ou se eram católicos, o que eles eram. Ninguém sabia nada a respeito dos seus próprios parentes do outro lado da Alemanha. E começaram a orar. Oraram, e aí de repente, alguns daqueles que oraram, chegaram lá no muro, olhando para os soldados, soldado de metralhadora, fuzil, aquelas armas de guerra pesadas,
nesses 32, 22, 38 que nós temos por aqui, pistolazinha 7mm, 9mm, não. Fuzil, metralhadora de guerra. Eles chegaram, olharam para eles e disseram assim, não me importo que eles estejam me vendo, eu vou derrubar esse muro. Os irmãos chegaram, os que oraram, chegaram lá e começaram a bater no muro, bateram, começaram a arrancar um pedaço e outro pedaço, e os soldados lá parados, sem fazer nada. Quem estava segurando aqueles soldados, irmãos? Deus. E eles foram derrubando, até que derrubaram, fizeram uma brecha, derrubaram um pedaço do muro, e o povo da Alemanha Oriental veio para cá, e os da Ocidental para lá, e começaram a se abraçar. Como vocês estão, meu Deus, quantos anos os parentes e amigos distanciados por um muro, por causa de uma filosofia política. Socialismo de um lado, né, e capitalismo do outro. E Deus resolveu. Foi feito um teste com várias pessoas cardíacas. Tem alguém cardíaco aqui? Alguém que está com o coraçãozinho fraco, amolegado, assim, com probleminha. De vez em quando tem que ir lá fazer botar um stent no coração, ou uma safena. Tem alguém aí que está com problema de coração? Tem um irmão ali que tem um probleminha de coração. Olha, irmãos, vocês já estão vendo ali uma pessoa pela qual vocês podem orar, porque Deus resolve. Realmente tem muita gente com problema de coração. Viu? Eu vou até dar uma dica para vocês. Se vocês não quiserem morrer com um problema de coração tão cedo, vocês usem bastante frutas pretas. Olha só, um conselho, eu sou terapeuta naturista, não ganho nada com isso. Desde que eu fiz esse curso, só ajudo as pessoas, mas não ganho um centavo com isso. Uvas pretas, elas têm um produto que destrói aquela gordura que fecha as veias do coração. Aterosclerose. Porque por muitos anos, os médicos ficaram dizendo assim, não tem jeito, depois que está entupido ali só tem um jeito, é meter um cano pela veia, mete pelo braço ou aqui pela virilha, e sobe, aí chega lá no coração, está bem fechadinho, enfia aquela estente, que é tipo uma molinha, e a molinha faz assim, deixa a veia mais larga, mas com aquela gordura zona endurecida dentro dos vasos, aí a passagem do sangue melhora, mas você fica com aquele pedaço de ferro lá dentro do coração. Aí tem outro problema, eu tenho um irmão que já tem uns 3 ou 4 estentes dentro do coração. Mas ele come de tudo, fritura, carne, tudo que você imaginar ele come, e não adianta brigar com ele. Aí quando ele está passando mal, vai lá no hospital do coração e o médico coloca mais um stent no coração dele. E as veias do coração dele estão tudo cheio de mola, parecendo assim uma bicicleta. Tem um bocado de mola na bicicleta. Pois é, sério, isso é sério. Irmãos, nós podemos evitar muitas doenças. Olha, o pai da medicina, Hipócrates, ele disse o seguinte: faça do teu remédio o teu alimento, e do teu alimento o teu remédio. Sabe o que é que eu estou usando constantemente? Suco de uva antes de dormir. Porque é uma uva preta, né? E ela tem um produto que vai eliminando aquela gordura que está presa nas veias do coração. Toda fruta preta, né, tem mirtilo, é difícil de achar por aqui, ninguém sabe nem o que é isso, né? Mirtilo, mas tem uva preta, vocês sabem que uva preta também não é R$100 o quilo, é 8, 7 reais o quilo, né? Você também não come 1 quilo de uma vez, pode comer 50 gramas por dia, ou um suco de uva é R$10, um litro de suco de uva, você toma meio copinho toda noite antes de dormir, isso você está limpando o seu coração e melhorando a sua vida, evitando que você futuramente precise estar colocando aquelas molinhas dentro do coração. Então, nós vemos aqui que muitas coisas nós podemos resolver com a oração. E aí, o que é que fizeram com esses cardíacos? Olha só, rodeei tanto e agora tenho que voltar para os cardíacos. Tinha um grupo de cardíacos, vamos dizer, cerca de uns 20 cardíacos. Eles estavam todos com problema do coração, problema muito sério. Um grupo de cristãos começou a orar pela metade. Metade dos cardíacos recebiam oração. Eles oravam: Senhor Deus, ajuda essas pessoas, cura essas pessoas, resolve os problemas delas, Senhor. E o outro grupo de cardíacos não recebeu oração nenhuma intercessória, né? Nenhuma intercessão. E o que aconteceu? O grupo de cardíacos que estava recebendo orações não sabia que havia um grupo de cristãos orando por eles. Também o grupo de cardíacos que ninguém estava orando por eles também não sabia o que estava acontecendo.
Só os médicos, os cientistas que pediram para os cristãos orarem por aquele grupo estavam sabendo. E o resultado? Quase todos aqueles que receberam orações ficaram curados e tiveram pouquíssimos problemas. E os outros se agravaram os problemas de tal modo que estavam já quase tudo para morrer. Faz diferença ou não faz a oração, irmãos? Faz muita diferença. Quando nós estamos falando com Deus, porque sabemos que Ele existe, porque sabemos que Ele nos ouve e sabemos que Ele pode resolver tudo. Quando nós temos essa certeza, nós temos uma coisa chamada o que mesmo? Fé. Fé é o quê? Um zero à esquerda ou é uma energia poderosíssima que provém do Pai, que provém de Deus? É uma energia. É uma energia de Deus, uma energia santa que cura tudo. Vocês já ouviram falar que Daniel orava 3 vezes por dia? Olha só, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Quantas vezes por dia orava Daniel? Quantas vezes você deve orar por dia? Quantas? Que nada, irmãos. Você tem que orar sem cessar. Vamos abrir, 1 Tessalonicenses 5,17. O que é que Paulo aconselha? Olha, no tempo de Daniel, os problemas eram poucos. Hoje nós temos problemas demais. Os problemas são muitos. Se a gente orar pouco... Vou dizer uma coisa aqui, vocês vão repetir comigo. Enquanto uns procuram na Bíblia, os outros vão repetir comigo. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E nenhuma oração, nenhum poder. Todos nós sabemos disso. Por que a gente fica às vezes sem orar? Vocês lembram daquele hino que nós cantamos no começo? Que tempo já faz que oras... É muito alto o tom para mim aqui, né? Que tempo já faz que oraste ao teu Deus, buscando os anseios da alma. Então, se nós estamos esquecendo de orar, nós estamos esquecendo de Deus e de uma solução para os nossos problemas. 1 Tessalonicenses 5,17, não é? 5,17, e vamos ler todo, olha. Orai sem, em tudo dai graças. Todos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. Ih, parece que tem uma coisa aí que não bate uma coisa com outra, né? Não apagueis o Espírito. O que significa isso? Orai sem cessar. Ora, se nós temos que orar sem cessar, é porque nós precisamos de Deus 24 horas. Tem gente que pensa assim, espera aí, eu preciso ir ao banheiro, eu vou deixar para falar com Deus depois. Eu estou muito aperreado, eu estou muito apressado, eu vou no banheiro. Irmãos, há momentos em que nós precisamos entrar e sair do banheiro orando. Vou dar um exemplo. Alguém liga para você e diz assim, olha, você está onde? Eu estou aqui tomando banho. E aí a pessoa diz assim, olha, seu pai acabou de sofrer um acidente, está na UTI, está muito grave, os médicos dizem que a chance dele é de 1% só, está praticamente morto, e você está tomando banho, ou mesmo fazendo necessidade fisiológica. Aí você diz o que logo? Ai meu Deus, já está orando, ai meu Deus, ajuda meu pai, ajuda minha família. É ou não é? Não tem para onde, você tem que orar todo instante, orar sem cessar. Será que nós amamos nossos filhos menos quando eles estão com a fraldinha suja? Aí você está com um bebezinho aqui, né? No colo para lá e para cá, e brincando com aquela criancinha ali, e ela está com a fralda cheia. Essa criança, não quero mais saber dela não, ela faz muita sujeira. Meus irmãos, quando as pessoas falham, é que elas precisam mais de Deus, precisam mais do pai e da mãe. Quando as pessoas são frágeis, elas precisam mais. Vocês pensam que uma pessoa que tem síndrome de Down, os pais vão deixar que ela se vire sozinha? Ela não vai para lugar nenhum. A mente dela não funciona o tanto que precisa para resolver os problemas. Precisa mais ainda dos pais do que uma pessoa que está normal.
É verdade ou não é? Orai sem cessar, em tudo dai graças. Olha, por que nós devemos agradecer por tudo? Muitas vezes a coisa está ruim, muito difícil, e a gente tem que agradecer. Mas não é fácil. Temos o exemplo de Paulo e Silas. Os dois levaram a surra, estavam todos machucados, com as costas feridas daquelas chicotadas, amarrados, presos. Eles colocavam um pedaço de pau enorme nas pernas das pessoas, e com correntes, e nos braços também. E Paulo e Silas, à meia-noite, começaram a cantar. Agora imagine, será que eles eram loucos? Porque uma pessoa que levou uma surra, está amarrado numa prisão, e meia-noite começa a cantar agradecendo a Deus, ou essa pessoa é louca, ou é um verdadeiro cristão? O que vocês acham? Um verdadeiro cristão. Cantem comigo então uma música que com certeza é bem parecida, o tema dela e a letra, bem parecida com o que Paulo e Silas cantaram naquela prisão. Vocês vão cantar comigo porque eu sei que vocês sabem. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Imaginem só uma pessoa presa, amarrada, chicoteada e cantando Deus é tão bom. É preciso ter a energia da fé. Entenderam? E é preciso acreditar que Deus existe, é preciso saber que Deus ouve, e é preciso também saber que Deus tem poder. E o que foi que aconteceu ali depois que eles cantaram e oraram? As cadeias, né, aquelas coisas, correntes que os amarravam, caíram por terra, se abriram, e as portas da prisão se abriram, e os soldados não sabiam o que estava acontecendo. Um anjo de Deus entrou ali. Porque eles tinham o que mesmo? Porque eles tinham fé. Olha só, que maravilha a gente ter fé. O bom é que a gente pode pedir para Deus fé. Se a gente não tem, deve pedir. Se tem pouca, deve pedir mais para Deus aumentar a nossa fé. Eu tenho tanto exemplo aqui de coisas que aconteceram comigo, que eu vou ter que contar uma ou duas aqui, mesmo que o nosso tempo não permita muito. Eu estava com um problema muito sério. Eu morava ao lado do IAN, Instituto Adventista de Ensino. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? No IAN, onde formamos os pastores adventistas na Bahia. Instituto Adventista de Ensino. Quem já ouviu falar no IAN? Muito bem. Eu estava morando ao lado. E um cidadão que me disseram que não era uma boa bisca, vocês conhecem esse termo por aqui, me pediu esse carro que está aqui na porta, essa Hiluxzinha verde, ela era bem mais nova. Ele me pediu emprestado para ir em Aracaju, a 300 quilômetros do IAN, diz que deixar umas caixas de mel, fazer um favor para um teologando. E eu disse, rapaz, eu comecei a achar que aquilo não estava certo. Porque eles podiam dizer assim, me aluga esse carro. Eu teria acreditado que eles estavam querendo realmente resolver. Eu disse, qual o preço para levar de ônibus? É o mesmo preço para levar no seu carro. Dá na mesma coisa. Aí quase que eu digo assim, por que vocês não levam de ônibus? Mas eu, como cristão, a gente fica sem querer dizer não. E aí eu fui suportando aquilo, e ele todo dia falava, tal dia, tal hora, vamos pegar o carro, e nós vamos para Aracaju e tal. E eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Quando chegou naquele dia, durante a noite eu quase não durmo, porque esse carro foi Deus que me deu. No dia que eu recebi esse carro, eu não tinha dinheiro para comprar um Fusca. E Deus me deu esse carro aí, que na época valia 85 mil. Né? Como esses carros da Toyota não perdem muito valor, ainda valem uns 50. E faz muito tempo que eu tenho esse carro. A gente perde de 10 anos, né? Não perde valor. Que bênção que Deus me deu, esse presente. Esse carro já me ajudou tanto, já mudei de estado para estado, de cidade para cidade, já mudei umas 10 vezes, e o carro que me serve é esse daí. Porque Deus me deu. Mas aqueles cidadãos, eu acreditava na minha mente que eles estavam querendo roubar o meu carro. Eles estavam querendo vender o carro por lá e chegar dizendo assim, olha, nós estacionamos enquanto almoçávamos, quando olhamos já não estava mais lá. Eles iam vender, botar o dinheiro no bolso e ia chegar rindo na minha cara. E sou o otário aí, que emprestou o carro. Porque emprestar um carro, meu amigo, emprestar um Fusca todo quebrado já não é fácil, porque a única coisa que você tem que zelar, né? Imagine emprestar um carro que tinha muito valor naquele tempo.
E eu não disse não, ia chegar o momento e eu ia entregar o carro. Mas eu passei aquela noite quase sem dormir, orando, meu Deus, me ajuda, tu sabe que tem alguma coisa errada, se for preciso me roubar esse meu carro, faz com que não dê certo. Quando foi 5 da manhã, minha filha que mora em Parnaíba, se arrumou, ela fazia o ensino médio lá no IAN, ela se arrumou e tal, abriu a porta para ir muito cedo lá fora, não sei, ela saiu tão cedo assim para a escola, umas 6h30 mais ou menos da manhã, né? Ela chegou, abriu a porta, quando viu a situação, ela deu um grito. Pai! Aí eu disse, meu Deus, roubaram meu carro. Aí eu disse, o que foi, Kathleen? Ela disse, olha ali a situação. Quando eu olho, o carro tinha caído dentro de uma fossa tão grande que ele tinha ficado só assim, ele tinha ficado só o rabinho para cima. Só o rabinho para cima assim, ó. A metade dentro da fossa, segurando pelas garguelas do carro aqui, não sei como, e ele assim, dentro mesmo, todo em pé, assim, como se fosse um lápis enfiado no chão. E eu comecei a ficar alegre. Eu disse, que bênção. E bênção que Deus mandou para mim. Aí quando menos espero, lá vem um cidadão, cadê? Vamos levar o carro. Eu disse, como, amigo? Olha a situação do carro. Ele olhou assim para mim, como quem diz, esse cara é protegido por Deus. Só pode, porque agora na hora de levar, como é que eu vou tirar esse carro? Daí ninguém consegue. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Olha, aquele homem deu as costas, foi embora. Era bandido mesmo, era ladrão. Ele ia vender meu carro por lá. Mas foi Deus que me deu o carro, não deixou que ele levasse, né? Porque, na verdade, o carro é de Deus, eu só dirijo, eu só administro, né? E aí o que acontece? Não demorou meia hora, eu olho para aquela rua que eu nunca tinha visto um catepilha. Você sabe o que é catepilha, né? Aquelas D8, aqueles trator de esteira, aqueles carros, aqueles bichão amarelo, né? Que sai fazendo estrada por aí. Eu nunca tinha visto um bicho daquele por ali. Quando os cidadãos foram embora, que eu olhei, tinha 3 na rua. Não sei o que eles estavam fazendo por ali. Eu disse, ei moço, rapaz, a situação do meu carro, não, eu te ajudo agora. Aí foi com o catepilha daquele, tirou o carro de lá, mas o homem já tinha ido embora, já tinha me largado de mão. Deus, só Deus é Deus. Vocês lembraram, né? Só Deus é Deus, irmãos. Deus cuida das coisinhas pequenas também. Deus não está só fazendo grandes milagres como abrir o mar vermelho. Ele cuida das mínimas coisas. Nós precisamos perguntar até para Deus, Deus, eu devo comprar essa roupa? Vai ficar bem em mim? É da tua vontade? Esse calçado é o melhor? Se nós acreditamos que Ele é nosso Pai, que Ele é sábio, que Ele pode resolver tudo, que Ele ouve, por que nós não vamos conversar com Ele? Como Paulo disse, orai sem cessar. Temos que estar conversando com Ele a todo instante, irmãos. Porque senão nós vamos fazer muita coisa errada, tomar muitas decisões erradas e as consequências são muito dolorosas. É muito sofrimento para quem não confia em Deus, para quem não entrega seus problemas nas mãos de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem uma música que diz assim, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê? Conhecem? Você que se sente pequeno, dirige uma prece a Deus. Todos conhecem, não é? Que lindo. Então vocês vão cantar comigo agora, hein? Vamos cantar com todo entusiasmo. E na esperança de que Jesus está voltando, nós devemos orar constantemente para Ele, para que nós nos preparemos para a sua volta. Vamos cantar em pé? Todos podem ficar em pé. Que lindo, olha. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. A
oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A igreja conhece, que bom, né? Em sonhos você construir, não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém? Só Deus é Deus. Oremos. Senhor Deus, queremos te agradecer porque tu és maravilhoso demais. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu estás cuidando de mim, estás cuidando também dessa igreja, está cuidando de cada visita aqui, Senhor, porque tu nos amas demais. Queremos te pedir, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja conosco sempre, nos ensinando e nos iluminando para que nós possamos orar constantemente a ti, para que nós vivamos em comunhão contigo, Senhor, a cada instante. Como Paulo disse, orai sem cessar. Que nós aprendamos a viver em oração, para que um dia nós possamos estar prontos para morar contigo por toda a eternidade. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém.